se esse modelo inspira as suas propostas para a segurança pública. Eu fui a El Salvador, inclusive sou o único candidato que esteve lá em maio do ano passado para conhecer o avanço extraordinário que aquele país teve na redução de homicídios. 99% de redução de homicídios em 4 anos. O Brasil, há décadas, é o recordista mundial de homicídios. No ano passado, mais de 40 mil. É como se aqui no Brasil, todos os dias, um avião de grande porte caísse. E isso está normalizado. Não sei se só pelo governo ou até pela sociedade. E eu vou mudar isso. É um desperdício, é uma tragédia humana. 40 mil famílias vivem uma tragédia no Brasil. Perde o filho, perde o pai. É uma tragédia social, uma tragédia econômica, porque depois é a Previdência que paga, é o sistema de saúde sobrecarregado. O que foi feito lá pode ser adaptado e servir ao Brasil. Eu vou levar segurança para os brasileiros. Eu já fui assaltado 3 vezes, porque eu não fico em gabinete em Brasília. Eu ando nas ruas. Então, 3 vezes levaram meu notebook, celular. Eu já passei por essa experiência que muitos brasileiros já passaram. Para mim, bandido é atrás das grades. No Brasil, hoje, na audiência de custódia, todo mundo é solto. O que eu quero é que na terceira ocorrência seja já decretada uma prisão preventiva. E vou levar paz às comunidades que hoje são vítimas de extorsão. Tem estatísticas que apontam que 60 milhões de brasileiros vivem em área controlada pelas facções e crime organizados que eu vou enquadrar como organizações terroristas. Esse povo vai passar a ter acesso à cidadania. Fala-se tanto em soberania do Brasil. O Brasil não foi invadido por um outro país, não, mas foi dado 1/3 dele ao crime organizado. E vamos fazer todo o esforço. Quero retomar a pergunta que eu fiz ao senhor e vou citar algumas decisões do Nayib Bukele. Suspensão de direitos, detenções arbitrárias em massa, prisões sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, julgamento coletivo de centenas de réus, prisões baseadas em denúncia anônima. O senhor concorda com essas medidas? Não concordo. Nós temos no Brasil um sistema judiciário robusto, só que extremamente caro e lerdo, que eu também quero reformar. No dia que nós tivermos aqui uma justiça ágil, uma justiça que julgue rápido, nós vamos ter condição de colocar bandido atrás da grade. Está aí tanto recurso tecnológico, inteligência artificial, etc., e o judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos. O que eu quero é que a justiça seja feita para os brasileiros de bem. 40 mil mortos não é pouca coisa. Mas se o senhor não concorda com essas medidas, por que o senhor se inspira na política do Nayib Bukele? O que eu vi lá foi o seguinte: colocaram os bandidos atrás das grades e, com isso, os homicídios caíram 99%. Será que não é isso que nós queremos aqui no Brasil? Com essas medidas? Nós podemos fazer prisões aqui dentro da nossa lei. As leis de lá são outras. Agora, por que aqui, muitas vezes, um estuprador, um serial killer, tem benefício para saidinha e mata e estupra mais alguém? Isso eu sou contrário. Mas esse nós modelo temos que mudar. é o modelo de El Salvador do Nayib Bukele. O que eu vi lá foram as pessoas vivendo muito melhor. Eu fui em comunidades lá e as pessoas falaram: a minha vida saiu da água para o vinho. É até algo que eu acho que a nossa imprensa deveria estar mostrando para o brasileiro, porque El Salvador, 300 mil salvadorenhos que moravam fora voltaram para El Salvador. Será que o país piorou? Nós temos 5 milhões de brasileiros fora hoje. Muitos foram embora por causa da violência. Para mim não tem nenhum indício que fala mais que o país melhorou do que o retorno das pessoas. E o Brasil continua mandando gente para fora. Candidato, continuando em segurança pública, a gente sabe
mostra que os investimentos nesse setor, formação e inteligência, do seu governo de Minas Gerais, caíram de 533 milhões para 200 milhões. Por que reduzir esse tipo de investimento que é tão importante para combater os crimes que assolam hoje milhões de brasileiros? Renata, durante todo o meu governo, nós tivemos quedas contínuas na criminalidade do Estado. Você não acha importante essa rubrica? Acho importantíssimo. A contabilidade do Estado, até muitas vezes eu já fui questionado, o investimento pode cair numa outra sigla e não ser considerado. Você disse inteligência, não é isso? Na área de segurança pública. Talvez o investimento no ano em que se comparou foram em viaturas e não em inteligência. E muitas vezes se levanta aquele ano ali. Os investimentos em segurança pública em Minas Gerais cresceram ao longo do meu governo. Talvez nesse período, numa rúbrica, tenha caído. Foi durante o governo todo, especificamente essas rubricas caíram. Então, tem outra questão também. Quem constrói uma casa nesse ano, o ano que vem a despesa com construção diminui. Talvez a implantação tenha sido no início do meu governo e depois foram manutenções. Então tem toda essa questão que não pode ser simplesmente a despesa que caiu não está investindo, mas se enquanto a despesa foi alta você estava adquirindo o sistema, implantando, é lógico que ela vai cair depois, mas o que interessa é o resultado. E um detalhe importantíssimo, Minas sempre foi, como eu encontrei agora ali uma pessoa que me atendeu, um estado de onde os mineiros iam embora. E no meu governo brasileiro que vai mais para Minas numa proporção muito maior do que mineiros saindo. As pessoas vão para onde tem segurança pública, para onde tem prosperidade. Candidato, em políticas contra o feminicídio, em 5 anos do seu governo, o número de mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres só cresceu. Diante desses números, qual é o seu plano? Qual é, se o senhor for eleito candidato a presidente, que compromisso o senhor assumiria no combate à violência contra as mulheres? Eu tenho uma série de programas contra as mulheres, que inclusive eu levei adiante. Primeiro, ampliar o número de delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Ter lá pessoas, mulheres capacitadas a estar dando esse atendimento. Casas de acolhimento. Uma mulher que foi vítima de violência doméstica precisa ter um lugar para aonde ficar, não pode voltar para casa. Recursos tecnológicos. Colocamos tornozeleiras eletrônicas nos agressores e as mulheres cujo agressor se aproxima menos de 200 metros tem o alarme soado e automaticamente já chama a polícia. E principalmente conscientização das escolas. Toda criança deve ser conscientizada de que, caso tenha violência em casa, precisa considerar isso anormal. Como é que você explica, então, esses números que cresceram em 5 anos do seu governo de feminicídio? Mais uma vez, talvez você pegou um período em que os dados demonstram isso, mas ao longo do 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025. O meu governo Em 2022 subiu quase